Oi, gente. Boa noite. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Olá, sejam bem-vindos. Oi, gente. Oi, gente. Deixa eu ver se o nosso convidado já tá por aqui. Tudo bom, pessoal? Vamos entrando. Boa noite. Sejam muito bem-vindos nessa quarta-feira super especial aqui na Elastic. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre como rentabilizar com esse exame do movimento humano. Vamos ter um convidado super especial, tirar bastante dúvidas. Então fiquem super à vontade, vamos interagir, contem os casos de vocês, manda perguntas para nós aí no chat. Essa noite vai ser bem especial e bem esclarecedora. Vamos contando aí, pessoal, quem já é cliente, quem ainda não é cliente, manda aí no chat para nós. Oi, Vitor. Tudo bom, pessoal? Ó, alguns aqui já me conhecem, outros não me conhecem ainda. Quem já é cliente já me conhece um pouquinho. Sou Jéssica, sou fisioterapeuta aqui da Elastic. Hoje eu faço parte aí do time de sucesso do cliente. Então, quem já é cliente já me conhece, já me viu por aqui pelo Instagram da Elastic. Ou a gente já conversou, já bateu um papo lá pelo chat, pelo WhatsApp. Sejam muito bem-vindos. Gente, para quem não sabe, hoje, além desse momento super especial que a gente vai conversar sobre como rentabilizar com a Elastic, está rolando um sorteio super bacana. Quem já é cliente e ainda não completou o cadastro, lá no nosso aplicativo tem um banner, corre lá, completa seu cadastro, que ao final dessa live a gente vai fazer o sorteio de uma mensalidade grátis. Quem não é cliente ainda, tem uma outra página rolando aí. Pessoal que está me ajudando aí no suporte pode mandar o link nos comentários para preencher e também concorrer a uma mensalidade totalmente grátis da Elastic. Muito bom, né? Vamos aguardar um pouquinho, ver se o nosso convidado entra. Hoje a nossa live ela vai ser com o Rafa Winick. Muitos aqui já conhecem, alguns não conhecem. Rafa é referência aí na área da educação física. Então, hoje a gente vai estar aqui numa equipe multi para tentar ajudar vocês de todas as formas em como rentabilizar. Como você vai conseguir mais clientes, como que é esse exame, o que, que a gente tira dele. Vamos conversar um pouquinho aí sobre o que, que é esse mundo do exame de movimento humano da Elastic. Tá bem? Conta aí, quem está chegando, conta aí. Já é cliente, não é cliente ainda? Contem aqui nos comentários. Vai convidando os amigos para entrar, que hoje a conversa vai ser boa. Pessoal, dúvidas, tá? Vocês podem ir mandando aqui nos comentários. Tem o balãozinho ali de perguntas também. A gente vai fazer um bate-papo, então essa conversa ela vai ser como se fosse uma mesa redonda, uma mesa de bar entre profissionais da área da saúde. A gente vai debater um pouquinho, conversar um pouquinho, contar como funciona para vocês um pouco, certo? E aí o que vocês tiverem de dúvidas, for passando na cabeça, manda aqui para nós nos comentários, manda no balãozinho de perguntas que a gente vai no final respondendo, esclarecendo todas as dúvidas, tá? Reforçando novamente, tá rolando sorteio. Quem ainda não preencheu, não está concorrendo. Quem é cliente, entra lá no aplicativo, tem um bannerzinho para completar o cadastro, preenche que você vai estar concorrendo a um sorteio no final. E quem não é cliente ainda, o pessoal vai mandar um link para vocês preencherem também, que vão estar concorrendo a uma mensalidade totalmente grátis. Legal, enviou pelo ícone. Quem tiver com dificuldade também, chama lá no nosso WhatsApp, que a gente dá uma forcinha, a gente dá um apoio para vocês, tá? Vamos ver se o nosso convidado está por aqui. Oi, pessoal que está entrando. Romã entrou agora. Boa noite, gente.
Ó, só um probleminha aqui no sistema que eu não estou conseguindo aceitar o Rafa para ele entrar. Deixa eu enviar o convite novamente. Ó, o Rafa entrou e caiu, mas ele logo já entra novamente e a gente já começa essa discussão. Quem está entrando agora, pessoal, eu sou Jéssica, fisioterapeuta aqui da Elastic, especialista da Elastic. Hoje a gente vai conversar com o Rafa Winick, que ele é especialista aí na área de educação física, super referência, e a gente vai conversar sobre como rentabilizar com o exame do movimento humano. Chame os amigos, chame o pessoal. Se conhece algum colega aí de profissão que gostaria de aprender um pouquinho mais sobre essa solução, quem é cliente, que sabe que tem algum amigo que gostaria, chama ele para a live para conversar com a gente. Oi, Rafa! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Rafa? Pessoal, esse aqui é o Rafa Winick, tão esperado aqui para nossa conversa, para o nosso bate-papo. Hoje a conversa vai ser boa, Rafa estava explicando para o pessoal que vai ser um bate-papo, uma mesa redonda entre profissionais, a gente vai conversar um pouquinho sobre como funciona aí esse exame do movimento humano e vamos tirando algumas dúvidas, esclarecendo um pouquinho para o pessoal. Rafa, muito bem-vindo novamente, obrigado por ter aceitado participar aí nessa noite de uma quarta-feira no meio da semana, mas eu tenho certeza que vai ser sucesso para todo mundo e vai ser muito rico essa nossa conversa. Conta um pouquinho para o pessoal. Quem é você, o que você faz, onde você atua, para quem não te conhece, venda o seu peixe. Conta quem você é. Primeiro, obrigado aí pelo convite, é uma satisfação, uma honra estar aqui podendo participar e compartilhar um pouco desse momento com vocês. Não só com você, Jéssica, mas também com todos que estão aqui nos acompanhando. Sou Rafael Winick, eu vi que você já introduziu um pouquinho sobre mim, né? Eu sou da área da educação física, também tive a minha graduação em fisioterapia trancada eu fui até o 8º período do curso de fisioterapia, né? E tive que trancar devido a uma alta demanda da minha carreira profissional, que começou a deslanchar no nível que eu não consegui dar conta das duas coisas ao mesmo tempo, tive que trancar. Mas muito conhecimento que eu absorvi na faculdade da graduação da fisioterapia eu trago comigo até hoje e uso isso no meu dia a dia profissional, né? Hoje eu atuo trabalhando como preparador físico, gestor de performance, formador de atletas, né? Então eu trabalho hoje com um público que busca se desenvolver fisicamente e com crianças a partir de 8 anos de idade até jovens de 80 anos, né? Que buscam também performar funcionalmente, né? Eu sempre falo isso, que performance é para todos. Muitas vezes a gente acaba atrelando o termo performance somente a atletas de alto rendimento. Claro que esses literalmente precisam estar ali na ponta dos cascos para poder girar em alta performance, mas uma criança precisa performar, pessoas comuns precisam performar, idosos precisam performar, enfim, todo mundo precisa de alguma forma ter uma performance física funcional para poder exercer, nem que seja tarefas básicas do seu dia a dia, né? Então, a performance, eu sempre falo isso também, né? Se você tem um corpo, você é um atleta. Se você tem um corpo, você precisa cuidar dele e você precisa torná-lo minimamente funcional para exercer as funções que você vai exercer no seu dia a dia ou em alguma modalidade esportiva. Então, meu trabalho hoje é isso, é desenvolver físico e funcionalmente pessoas de diferentes modalidades esportivas e que, de alguma forma, buscam melhorar a sua performance, independente da demanda que elas vão encontrar no seu dia a dia. Eu fui preparador físico do futebol profissional do Flamengo, fiquei lá por 2 anos e fui muito feliz lá, absorvi muito conhecimento nessa área esportiva. Isso acabou me botando em evidência para um público que busca performance esportiva, né? Mas, como eu falei, eu não trabalho somente com atletas. 80% do público que eu atendo hoje são atletas ou jovens que querem ser atletas profissionais, né? Muitos atletas de categorias de base ali, a partir de 8 anos de idade, já procuram para o meu trabalho para fazer esse trabalho de desenvolvimento. E a Elastic entra no meu trabalho desde esse primeiro momento, né? Eu sempre falo que o primeiro passo num processo de treinamento é uma avaliação, né? A primeira coisa que eu preciso fazer é avaliar. E aí, no decorrer do nosso bate-papo, a gente vai poder discorrer e criar
uma discussão, né, em relação à importância de avaliar e como que isso traz valor para o nosso trabalho e como que isso vem me ajudando muito a direcionar as minhas intervenções e, principalmente, uma ferramenta para rentabilizar, que é o foco principal aqui do nosso bate-papo, né? Então, passo a bola para você e a gente vai batendo esse papo aqui de forma bem orgânica para fazer com que a galera entenda como que é simples e como que é enriquecedor para um profissional poder contar com uma ferramenta tecnológica que entrega dados de alta precisão, como que isso faz o profissional se posicionar de uma forma muito mais profissional e muito mais qualificada, né? Quando você gera dados, entrega dados, quantifica resultados, isso te coloca em outro patamar, né? É óbvio, porque eu já tive a oportunidade... Profissional do futuro, né, Rafa? Sem dúvida. Até as ferramentas de tecnologia, eu não tenho a menor dúvida, né? A gente está presente na era digital, né? Acredito que a nossa idade deve ser mais ou menos próxima. Então, a nossa geração, ela vivenciou essa transformação, né? O mundo saindo do analógico e entrando no digital, e hoje é tudo digitalizado. Então, quem ainda não usa ferramentas tecnológicas dentro da sua atuação profissional já está para trás, né? A gente cada vez mais vai vir uma nova safra de profissionais entrando no mercado, que cada vez mais essa nova geração, a tecnologia já vem embutida nelas, né? Eu tenho uma filha de 4 anos e ela mexe no tablet dela, se bobear, com mais habilidade do que eu mexo aqui no meu iPhone. Eles já Então, uma criança, nascem, né? Já nascem com a motricidade fina ela já ali. vem com o chip da tecnologia embutido, né? Uhum. Então, esses novos profissionais que vão entrar no mercado, eles vão vir, assim, atropelando os profissionais que não se adequaram a essa nova realidade, porque essa é a nova realidade, né? Então, quem ainda não utiliza recursos tecnológicos já está ficando para trás. E eu sugiro que corra atrás disso, porque senão, num período muito breve, vai ser atropelado por uma nova safra de profissionais que vai dominar a tecnologia, né? Eu vou ainda para outro ponto, Rafa. Converso com muitos profissionais no dia a dia e o que eu vejo assim, tanto a nossa área, fisioterapia, educação física, hoje, com um profissional que está saindo formado, ele está se encaminhando para deixar de ser um curso de nível superior e se tornar um curso de nível técnico, pelo nível do profissional que está sendo formado. Então, se mais profissionais continuarem fazendo sempre do mesmo, aquela receita do bolo, estica e puxa, você vai fazer 10 repetições, vai fazer tanto, vai fazer aquilo, a gente vai cair, que daqui a pouco a gente vai deixar de ser profissionais de nível superior e vamos se tornar profissionais de curso técnico, que só seguem protocolos pré-descritos ali por outros profissionais. Então, é o profissional do futuro, a gente tem que avaliar, tem que fazer exames, tem que se comentar de dados e sair dessa bagagem de trabalhar só no qualitativo, olhar para o cliente, olhar para o paciente e pela cara dele definir uma carga, definir uma prescrição. Não, vamos começar a trabalhar com dados de forma quantitativa para mostrar o nosso valor, mostrar o nosso resultado e parar de fazer sempre do mesmo, né? Nossas histórias são um pouco similares, porque eu comecei na educação física. Eu fiz 2 anos de educação física e aí depois era muito mais ligada não à prevenção, a fisioterapia também tem um ponto de prevenção, mas muito mais ao cuidado, isso que era o que me deixava mais aquecidinha no coração, fisiologia me chamava um pouco mais, e depois de 2 anos de educação física, fui para fisioterapia e ali eu me encontrei, mas quem sabe um dia ainda não volto para a educação física, que também é outro mundo que eu adoro, né? A gente estava conversando um pouco sobre saúde, doença, prevenção. É uma coisa que eu costumava falar para os meus pacientes, e hoje eu repasso isso para os clientes da Elastic, que é, ou você cuida do seu corpo agora, ou a saúde vai te cobrar daqui um pouco. A saúde vai cobrar depois. E a população está envelhecendo. A gente está ficando com uma população mais velha, então a gente tem que envelhecer com saúde. Então eu acredito que cada vez mais nós profissionais vamos ser cada vez mais exigidos, eles vão precisar de nós, mas a gente precisa entregar ali um atendimento de qualidade, de fato, né? Parar do que eu já falei, de fazer o sempre do mesmo. Mas legal, Rafa, apresentações feitas, o povo quer saber
como que a gente usa isso, como que é essa funcionalidade. Vamos discutir que a conversa vai longe, tá? Conta um pouquinho assim, você começou a usar a Elastic como? Você já era professor, você ainda não dava aulas, era só nos seus atendimentos? Me conta assim um pouquinho de como que a Elastic entrou aí no seu dia a dia. Para sendo bem sincero, né? Eu já conhecia através de redes sociais, já paquerava ali ferramenta interessante, isso vai servir bem para mim. E eu estava 2 anos trabalhando no Flamengo, né? Então dentro de um clube é uma carga de trabalho muito alta, eu não conseguia dar conta de atender além do que eu já fazia dentro do clube. E assim que eu saí do clube, eu já saí com uma proposta de montar um centro de treinamento de excelência, né? Onde eu ofereço, que é o que eu faço hoje, onde eu inclusive, denomino ele como um centro de avaliação e performance. Então, eu me equipei com técnico. O meu projeto era me equipar com ferramentas tecnológicas, justamente para eu poder quantificar tudo que estava sendo feito, para eu poder entregar resultados quantitativos e não só qualitativos, né? E aí, assim que eu saí do Flamengo e fui em busca de montar esse centro de avaliação e performance, eu comecei a pesquisar algumas ferramentas, mas como eu falei antes disso, eu já paquerava Elastic, falava, pô, bacana essa ferramenta, ela é prática, ela é de fácil deslocamento, né? Eu consigo me deslocar com ela, não é algo muito robusto que você tem que carregar, enfim, que nem eram as ferramentas antigamente, Antigamente, né? E ainda me gera relatórios, um relatório personalizado, que vem tudo muito bonitinho, tem um aplicativo para celular, aí eu falei, pô, muita comodidade. Entrei em contato com o Elastic, a gente acabou formalizando uma parceria, e aí foi muito bom, né? Foi quando eu realmente... Isso tem mais ou menos 1 ano atrás, deve ter talvez um pouquinho mais de 1 ano, foi no início do ano passado. E aí aí que eu fui realmente conhecer a ferramenta a fundo e foi assim, pô, eu me apaixonei no primeiro momento, porque ela realmente entregava tudo que eu precisava, entrega, né, em relação a quantificar dados, flexibilizar os tipos de protocolos que eu quero adaptar para cada indivíduo que eu estou avaliando, né? Então, por exemplo, se eu trabalho com um atleta de futebol, eu posso criar um protocolo específico para o futebol. Se eu trabalho com um atleta de vôlei, eu já vou criar eu já criei, na verdade, um protocolo para o vôlei. Se eu trabalho com um atleta do ciclismo, eu já tenho outro protocolo para o ciclismo. Eu já tenho uma lista de lesões e demandas específicas de cada modalidade esportiva e eu criei dentro do aplicativo os protocolos para cada modalidade. Então, o aplicativo ainda te dá a liberdade do profissional poder usar a expertise dele e criar o seu próprio protocolo para cada público que você está trabalhando. Então, se eu vou trabalhar com idoso, eu já faço um protocolo mais voltado para o idoso. Se eu estou trabalhando com criança, já vou usar outro protocolo e sair daquele engessamento, como você falou, né? Sair daquela receita pronta de bolo que você fica totalmente engessado e o profissional hoje do futuro, ele não permite você ser um profissional engessado, muito pelo contrário, você tem que ter essa versatilidade e a Elastic é altamente versátil nesse sentido. Então, eu falei, pô, a ferramenta permite eu criar o meu protocolo. Se eu quiser avaliar a abdução de polegar, eu vou avaliar a abdução de polegar. Se eu quiser avaliar inclinação lateral de pescoço, eu vou... O que eu quiser avaliar, eu consigo avaliar. Então, isso é muito enriquecedor dentro da minha prática do dia a dia. O fato da ferramenta se conectar com o meu celular é algo extremamente facilitador também. Você não precisa carregar o notebook para os lugares. Então, dentro do ambiente do meu centro de treinamento, por vezes eu tenho 2 pessoas fazendo avaliação, tem uma fazendo um outro tipo de avaliação, outra fazendo o elástico, e depois eles vão trocar. Eu consigo estar com o telefone na palma da mão e acompanhando tudo ao mesmo tempo. Todo mundo junto, né? E outra coisa, é imediato o resultado. Então, para a pessoa que está sendo avaliada, ela conseguir verificar em tempo real o quanto de força, o quanto de assimetria que ela tem ali para determinado movimento, para determinado protocolo que você estabeleceu ali, pô, isso é muito enriquecedor, né? Não é aquela coisa, daqui a 2 dias eu te mando o resultado do teste.
né? Às vezes você vai no nutricionista, crente que vai sair daquela consulta com uma dieta pronta. Ah, daqui a uma semana eu te mando a tua dieta. Pô, nessa uma semana o cara engorda mais 2 quilos, né? Pô, Já então vou aproveitar para mudou comer todos os tudo, porque parâmetros, né? daqui a pouco vai chegar a dieta, eu vou comer tudo. Aí, pô, não, ali o cara já sai com um resultado e com um relatório qualificado, preciso, quantificado. Então, realmente, é uma ferramenta muito prática, muito enriquecedora e que eu utilizo, sem exceção, com todos os indivíduos que eu atendo. Como eu falei, hoje faz parte do processo do meu centro de treinamento. Todo mundo que entra em contato comigo ou inicia um processo de treinamento ou está retornando a um processo de treinamento ou quero verificar o resultado do trabalho através de uma avaliação. Então, sem exceção, todos os clientes que eu atendo hoje, eles passam por um processo da avaliação, tanto no momento inicial, quanto a cada 8 semanas, né? Esse foi o prazo que eu estabeleci dentro do meu centro de treinamento, que é um prazo razoável para a gente poder verificar alguma evolução, algum avanço, se alguma assimetria que foi diagnosticada no primeiro exame, se essa assimetria, se a gente conseguiu corrigir, se ela diminuiu, se o gráfico de força-tempo melhorou. E o mais legal é isso, porque ele começa a gerar o gráfico da evolução também, né? Ele não só te gera dados iniciais. Uma linha do tempo, né, Rafa? De como essa pessoa começou contigo e como ela tá. Isso é primordial, tu consegue mostrar todo o resultado do seu trabalho. Num primeiro momento, ele me dá informações primordiais que vão nortear as intervenções que eu vou elaborar para aquele cliente, né? Para aquele atleta. Então, é o meu ponto de partida. Né? Eu já sei se ele tem um membro mais forte que o outro, se ele tem uma relação IQ que está chamando atenção ali. Opa, esse cara aqui está com risco de lesão aumentado. E isso norteia diretamente a intervenção, o plano de treinamento que eu vou elaborar para aquele indivíduo. E depois, 8 semanas após, a gente vai verificar se o plano de treinamento realmente surtiu o efeito esperado. E ele começa a traçar essa linha do tempo em gráfico, acompanhando todo esse processo de evolução. Quando você entrega isso para o cliente, você mostra para ele o resultado do trabalho após 8 semanas de treinamento, esquece, esse cara vai estar contigo para o resto da vida. Então, assim, ali você... Fideliza o cliente, né, Rafa? Ele entende o diferencial, né? Exatamente. Foi o que você falou. A gente vai sair do achismo, né? Porque, assim, qualquer pessoa que é sedentária, começa uma atividade física, 2, 3 semanas depois ela já começa a se sentir melhor. Mas o quanto melhor, o quanto que isso gerou de evolução, o quanto que você ganhou de força, o quanto que você tinha de desequilíbrio e o quanto que esse desequilíbrio melhorou. A gente saiu só do qualitativo e foi para o quantitativo. Você passou a gerar dados, né? Então, isso, assim, agrega um valor absurdo para o profissional. Absurdo. E outra, além disso, muitas pessoas hoje me procuram para o serviço de avaliação de forma separada. Ah, Rafa, não tenho condição de treinar contigo, eu moro em outra cidade, eu não consigo ter essa constância no treinamento, mas eu queria fazer uma avaliação com você. Então, hoje, eu vendo o serviço de avaliação como um serviço à parte de todo o resto que eu ofereço. Então, a Elastic hoje ela me permite rentabilizar com o serviço de avaliação. Passou a ser um serviço a mais dentro de tudo que eu ofereço. Agora, eu não sou só um treinador, eu sou um avaliador também. Então, me deu uma nova capacidade de rentabilizar com uma nova ferramenta. Então, assim, fica até difícil de elencar todos os benefícios e todos os diferenciais que a ferramenta pode entregar, né? É incrível. É incrível. O pessoal, na verdade, quando eles chegam, Rafa, eles não têm muito uma noção, assim, de tudo que eles têm em mão. Eu até costumo dizer assim, se tu coloca uma ferramenta dessas na mão de um profissional que ele não está interessado em entregar valor, em entregar resultado, e ele está interessado só em vender, ele não consegue. Ele não vai conseguir rentabilizar. A visão, ela tem que ser diferente. O cara, ele tem que querer melhorar a qualidade do atendimento dele e ser referência naquilo que ele faz. E aí sim, a Elastic, ela é um degrau para ele chegar lá. Para ele chegar naquele ponto. Porque o cliente dele vai ver que, nossa, ele tem um relatório robusto, ele está me mostrando, eu estou vendo eficiência naquilo que ele está fazendo,
vou ficar com esse cara. E o marketing boca a boca para o profissional da área da saúde é um dos melhores que tem. Com certeza. Porque até na área da fisioterapia, você vai falando, daí vai um traumato, te indicou um paciente, tu levou esse exame para ele, levou o resultado do teu trabalho, esse próprio traumato já vai só indicar para ti, porque ele sabe que a cirurgia dele não vai estar comprometida com o profissional que está utilizando a Elastic. Rafa, vou te fazer uma pergunta, assim, uma pergunta que chega constantemente aqui para mim. Os clientes, quando eles não conseguem vender, eles me falam a seguinte frase: não consigo fazer os meus clientes quererem fazer a avaliação. Eles não querem trocar, quando é personal, eles não querem trocar um dia de treino por um dia de avaliação. E os fisioterapeutas falam, eu não consigo fazer com que eles aceitem fazer essa avaliação. O que eu falo como físio e eu quero que você dê a sua opinião como profissional da área da educação física, tá? Quando a gente vai lá num médico neurocirurgião e ele pede assim, eu preciso de uma ressonância magnética para conseguir te atender, para saber o que você tem. Uma ressonância magnética fora do plano de saúde é caríssima, 400, 500 reais, dependendo do local que vai fazer. Algum paciente questiona esse médico que precisa fazer uma ressonância magnética? Não, ninguém questiona. Eles vão lá e faz, porque sabem que aquele exame é primordial para o atendimento e para a qualidade do atendimento e para o diagnóstico daquele profissional. Agora, por que nós, profissionais, que a gente também é profissional de primeiro contato, o nosso cliente não adere? Eu sempre digo assim, fala o contrário, diz, eu não posso te atender sem te avaliar, sem ter um exame, algo que me diga o quanto que você tolera, o quanto que você suporta, qual é a qualidade muscular que você está apresentando. Ponto. Não abre parênteses para o cliente querer discutir se é necessário ou não. Mas eu quero que você dê uma dica aí para esse pessoal, assim. O cliente não quer trocar um dia de avaliação por um dia de treino por um momento de avaliação. Qual é a dica que você daria para esse profissional aí que está tendo essa dificuldade? A mesma linha de pensamento que você traçou aí, né? O que eu falo? Eu falo, ó, tem coisas dentro do meu processo que são inegociáveis. A avaliação é uma delas. Tem algum exercício que você pode não gostar e a gente pode negociar, substituir esse exercício por outro. Mas eu deixar de te avaliar é inegociável. Eu não vou negociar isso com você. Se você quiser procurar outro profissional, fique à vontade. Mas se você chegou até mim, foi por alguma indicação ou porque você viu meu trabalho em algum lugar. E o meu trabalho obtém esse sucesso, obtém os resultados que você ouviu falar e que você acompanha, porque eu avalio todo mundo. E essa é a forma que eu consigo validar o resultado do meu trabalho. Se eu não te avaliar, eu não sei quais são os seus pontos fracos, eu não sei aonde eu tenho que atacar. E se eu não te reavaliar, eu não consigo validar se você obteve ganhos. Então, assim, cabe muito o profissional saber se posicionar, né? Você não pode... Quem manda no processo do seu atendimento não é o cliente. Como você falou, você vai no médico, você não pode falar para o médico, olha só, eu não faço ressonância não, mas me atende aí. O médico vai falar, minha querida, se você não fizer ressonância, eu não sei o que você tem, eu não posso tratar de você. Simples assim. Então, assim, cabe ao profissional saber se posicionar. E eu acho que esse posicionamento valoriza o profissional. Pode ser que a pessoa, no primeiro... Você pode perder 1 ou 2 clientes, mas depois vão vir 10. Porque o cara que entendeu essa justificativa, ele vai sair dali falando para outras 10 pessoas que eu fui num profissional diferente. Ele não quis prescrever um treinamento para mim antes de me avaliar. Ele quis saber o que eu tinha, ele quis saber como eu estava, para ele poder passar um treinamento direcionado para as minhas necessidades. Então, ainda mais quando é personal trainer. Porque o objetivo do personal, pelo menos, deveria ser justamente trabalhar de forma individualizada dentro das necessidades de cada indivíduo. E se você não avalia o indivíduo, como é que você sabe quais são as necessidades daquele indivíduo? Vai muito além de perder barriga e um bíceps forte, um bumbum durinho, uma barriga de tanquinho. Isso são as necessidades estéticas daquela pessoa. Mas será que aquela pessoa está equilibrada, muscularmente falando, em termos de força, para suportar uma sobrecarga de agachamento, para suportar um trabalho de alta intensidade que vai gerar o resultado que ela quer? Mas será que o corpo dela, biomecanicamente falando, muscularmente falando, está apto a receber cargas de treinamento, está equilibrado o suficiente? Imagina se nesse processo a pessoa se lesiona, se o teu cliente se lesiona porque você não avaliou e deixou de identificar uma fraqueza. Então, assim, o profissional tem que saber se posicionar. Negativo que fica na volta, né? Lesionar um cliente ali nas tuas mãos, nossa, o boca a boca negativo também rola muito.
O cliente vai parar de fazer atendimento com eles, ele não vai nem saber o porquê, mas ele com certeza vai vir naquela informação e vai falar para vários, me machuquei lá naquela academia, estava fazendo com aquele personal e me lesionei. Exatamente. Esse é então, assim, hoje, eu tenho certeza que uma das coisas que fez eu me tornar uma referência na área foi justamente eu saber me posicionar em relação a esse tipo de questão. Quem manda no processo do treinamento, do que eu faço dentro do meu centro de treinamento, sou eu, não é o cara que está me contratando. E ele tem a opção de não querer, e beleza, vai lá e contrata outro. Aqui funciona dessa forma. E se ele chegou até mim, foi porque alguém falou para ele do meu trabalho ou porque ele acompanhou o meu trabalho em algum lugar. Ninguém vai cair de paraquedas ali no meu centro de treinamento. E se ele ouviu falar do meu trabalho, é justamente por isso, porque eu avalio, baseado nas informações, na coleta de dados da avaliação, eu prescrevo um plano de treinamento voltado para corrigir o que a gente identificou como fraqueza, como assimetria, como área de risco, e com isso eu consigo equilibrar o indivíduo, gerando resultados satisfatórios, e depois eu consigo validar tudo isso que eu falei para ele numa reavaliação, entregando o relatório de evolução. E aí, como eu falei, esquece, você fideliza o aluno. Esse cara não só nunca mais vai te abandonar, referência, né? como ele vai chegar em casa falando para a esposa, para a mãe, para a vizinha, para o amigo do trabalho, para todo mundo que ele tem que ir lá treinar comigo porque eu avaliei ele, coisa que nenhum outro profissional tinha feito. Isso daí eu ouço demais, demais. Na primeira sessão, a sessão de avaliação, eu avalio o cara, ele já sai da sessão com o relatório pronto, que eu envio para ele em PDF, porque a ferramenta possibilita essa facilidade. Você cria o PDF e envia pro WhatsApp do cara instantaneamente. Personalizado, né, Rafa? Com o teu logo, teu endereço, tudo. Com o nome do cara, com o meu endereço, com todos os dados, com desenhozinho colorido. O que é vermelho é área de risco, o que é amarelo é área de atenção, o que é verde é que está tudo ok. Tudo coloridinho, lindo, fácil de leitura. Um leigo pega o relatório e ele entende tudo que está sendo descrito, informado, né? Não é aquela receita de médico que só médico entende. É um relatório altamente explicativo, colorido, desenhado, com gráficos em bastão. É muito fácil a visualização. E quantas vezes eu ouço do cliente que está ali no primeiro contato comigo que, nossa, poxa, que legal, ninguém nunca tinha feito comigo isso antes. Ali você já sabe que você ganhou o cara. Pronto. Sim, acontece isso muito na físio também, sabe, Rafa? Demais. É um processo que eu, como profissional de fisioterapia, já passei. Quem é físio aí, levanta a mão e conta se já passou por isso ou não. O cliente chega com dor, edema, redução da amplitude de movimento, chega todo errado. Aí a gente faz todo aquele trabalho bonito de analgesia, ganha amplitude de movimento. E aí, quando a gente vai para a parte mais importante, que é o reforço muscular, o paciente some. Ele se dá alta da fisioterapia, ele simplesmente some da clínica, porque ele pensa, já estou mexendo o meu braço, já estou aqui, não estou com tanta dor, não vou ficar lá indo nas sessões, vou abandonar. Aí dá um tempo, o cara volta todo errado, ou então fica falando, fisioterapia não adianta, fiz tantas sessões e não obtive resultado nenhum. Então, o exame da elástica, ele ainda proporciona isso. Então, o cliente chegou, fez todo aquele trabalho bonitão, na hora de ir para o reforço muscular, apresenta o relatório todo robusto para ele, fala, olha aqui, você está apresentando uma simetria, está em vermelho, está com alta chance de lesão. Não quer fazer o reforço muscular? Beleza, é por tua conta em risco, mas depois que for para a cirurgia não vem reclamar de mim. Então, é essa conversa, é essa incisão, é essa autonomia que o profissional precisa ter. E outro ponto também, fisioterapia em si, ela precisa ter início, meio e fim. É diferente de um preparador físico, que tu pode continuar com o cliente ao longo da vida. Você não vai manter aquela pessoa por anos dentro da clínica se não tem necessidade. Fisioterapia precisa ter início, meio e fim. Mas como a gente garante que o fim realmente chegou no fim? Que aquele é o fim, sem medir. Tu olha para a pessoa, ela diz, tô bem. Aí tu fala, tá bem, eu te liberei. Aí você imagina, um exemplo que eu dou muito aqui, tá? Pensa assim, um paciente de pós-ruptura de ligamento cruzado anterior. Típico. O feijãozinho com arroz todo dia das clínicas de fisioterapia. Aí um cara grandão chega, faz todo o reforço, faz tudo bonitinho na físio, tá ok. Só que ele faz lá 30 quilos naquela extensão de joelho. Aí ele vai para continuar a manutenção com o preparador físico, o cara olha para ele, olha aquele cara grandão e fala, 30 quilos? Nunca, põe 50 aí que tu levanta 50. Aquele cara vai fazer 50, mas ele vai morrer de dor,
vai xingar o profissional de educação física, vai xingar o fisioterapeuta, vai dizer, não funcionou esse atendimento, tô louco de dor, não tô conseguindo fazer nada com esse joelho. Por quê? Imagina, se tiver um relatório ali, um profissional passa para o outro, faz essa passagem de bastão já mostrando, ó, esse cara tá bem, ele não tem diferença de força, mas ele tá fazendo 30 quilos aqui. O profissional sabe que ele vai passar daqueles 30 e vai progredindo gradualmente. Ele não vai começar com uma carga além do que a capacidade daquele paciente dele, né? Daquele cliente que ele recebeu. Pessoal que já está um pouco encantado aí que a gente está falando demais. Acabei de ficar sabendo que está rolando um descontaço aí para quem quiser adquirir. Só escrever eu quero nos comentários junto com o nome que vocês preencheram na ficha lá de cadastro para participar do sorteio, que o pessoal de comercial vai entrar em contato com vocês para oferecer esse super desconto na assinatura, tá? Corre que é durante a live, diz que está assistindo a live, coloca ali eu quero, o nome que preencheu, o pessoal tá a postos aí para conseguir um desconto bem bacana para vocês. Rafa, chegou uma pergunta aqui, que ela fala assim, ó, você acredita que todo o público ele valoriza esse exame? Acredito. Todos Não, os clientes valorizam o exame? não, eu não acredito, eu tenho certeza absoluta. Eu vejo isso todos os dias. Inclusive, a ansiedade para fazer a reavaliação, para poder verificar o quanto que ele evoluiu, o quanto que ele teve de ganho, o quanto que ele reduziu uma assimetria. Não tenho a menor dúvida. E outra coisa importantíssima, não só o cliente, como... Porque eu passei por isso, né? Como que isso facilitou a minha comunicação com profissionais das outras áreas que englobam um processo de reabilitação, por exemplo, com fisioterapeuta ou com médico. Quando você gera relatório e aí você conversa de igual para igual, quando você tem dados, quando você tem argumentos para poder debater com o médico alguma coisa, né? Ah, não, eu vi aqui ele está forte, mas pô, tá forte quanto? Olha aqui, eu tenho dado. Ah, não, ligamento de LCA, eu pego direto, fase final de reabilitação de LCA, direto. Não, o médico falou que a partir de 8 meses eu estou liberado. Não, calma aí, vamos avaliar, vamos ver o que está acontecendo. E aí você entra em contato com o médico, fala, pô, boa noite, tudo bem? Sou preparador físico, Rafael Vinick, estou com a sua paciente aqui, ela chegou para fazer um trabalho final aqui de reabilitação do LCA dela e tal. Eu avaliei a extensão, flexão de joelho, para a gente ver, pô, tem um déficit aqui de 30% ainda, é considerável, está com chance de lesão aumentada. O que você acha disso? Pô, sério, você tem esses dados para me enviar? Tenho, envio aí para você. Esse cara não para de me mandar cliente. Não para de me mandar cliente. Pô, que ótimo o seu contato, saber que você avalia dessa forma, que você quantifica. Vou passar a mandar todos os meus casos de pós-operatório de LCA para você. Então, a comunicação com outros profissionais da área da saúde, você apresentar dados, ele passa a ter confiança no teu trabalho. Então, você vai passar a ganhar indiretamente também. Não só diretamente com a avaliação, com a rentabilidade, com a valorização do teu trabalho, com o teu posicionamento profissional, mas outros profissionais que estão envolvidos nesse processo de saúde, reabilitação, bem-estar, treinamento, vão passar a te indicar também. Então, começa a te enxergar como referência naquilo ali, né, Rafa? Que profissional diferente, o cara avalia, quantifica, gera dado, me envia o relatório. Pô, que tranquilidade saber que tem um profissional desse, é para ele que eu vou indicar. Então, hoje eu recebo muitos clientes vindo de médicos. Os médicos passaram a me indicar. E dependendo da fase do pós-operatório, eu até falo que, poxa, eu acho que você ainda está numa fase muito inicial do pós-operatório, cabe uma fisioterapia, fica um pouquinho ali, ganha mais arco de movimento e depois a gente vem para começar o trabalho do treinamento. E, obviamente, ele chega, eu faço a avaliação, às vezes ele vem da fisioterapia sem nenhum tipo de dado quantitativo, o que mais você mesmo fala. Comum do que deveria, né? Ah, agora só falta a fase de reforço final. Não, mas calma aí, como assim reforço final? Vamos ver o que está acontecendo, né? E aí vai já ver cantar um aconteceu IQ de comigo, 20. já aconteceu comigo. O paciente da fisioterapeuta vem para mim, eu avalio ele, porque é o que eu faço no primeiro contato, e envio o relatório para a fisioterapeuta. A fisioterapeuta fica super sem graça. De falar, caramba, como que eu não avaliei ele antes, né? Então, assim, eu já recomendei Elastic para alguns fisioterapeutas que viram que, pô, não dá mais para trabalhar sem quantificar. Caiu na mão de um preparador físico que fez uma avaliação que eu deveria ter feito e eu não fiz. Então, agora eu também quero, e eles acabaram adquirindo Elastic e depois até entraram em contato comigo agradecendo. Pô, obrigado, fez maior diferencial, uso todos os dias aqui na minha clínica. Agora eu uso como critério de alta, passou a ter
ter dados quantitativos, né? Então, nossa, então é muito bom, muito bom. Então, galera aí, aproveita e Rafa, deixa eu desconta aí, explicar. porque eu Aproveitem, ó, coloque eu quero e o nome aí que preencheu o cadastro. Reforçando novamente, tem sorteio rolando. Quem já é cliente da Elastic, entra no aplicativo, tem um banner lá para completar o cadastro. Ao final dessa live vai ter um sorteio de uma mensalidade grátis. E quem ainda não adquiriu, o sorteio vai rolar na sexta-feira. Bota aí, eu quero o seu nome completo, preenche lá os nossos cadastros que você vai estar concorrendo também. Rafa, só explicando um pouquinho para o pessoal, que assim, ó, a relação IQ, ela é muito vista na área da educação física. Às vezes você chega para um fisioterapeuta e fala a relação IQ, ele fica, oi? Você está falando grego, amigo? Sim, sim. Esse é o ponto, sabe? Já conversei com outros profissionais e a nossa formação, ela falha nisso. A biomecânica na educação física ela é um pouquinho mais forte do que na fisioterapia. Então, só para explicar para o pessoal, nossos relatórios de assimetria, eles medem a diferença, comparando direito e esquerdo. Quanto que o cara fez de força do lado direito, quanto de força ele fez do lado esquerdo. Às vezes não faz sentido na cabeça do profissional avaliar. E aí eu tenho um exemplo maravilhoso que eu falo para o pessoal que vai deixar isso muito mais claro. Vocês imaginem assim, que vocês estão atendendo um cliente que ele faz 10 quilos de flexão de cotovelo direito, faz 20 quilos de flexão de cotovelo esquerdo. Só que você não avaliou, você não sabe que ele tem essa diferença de força. Foi lá, deu um exercício de uma rosca direta para ele e colocou, sei lá, 30 quilos na barra. O braço dele que fez 20, legal, vai conseguir fazer, não vai ter tanta sobrecarga. Mas e pro braço dele que aguenta só 10 quilos? Então, essa é a ideia para o profissional. Você precisa ter um corpo simétrico, então ter ali um percentual aceitável de diferença de força entre o lado direito e esquerdo, para quando você for para um movimento articular que utilize os dois membros juntos, você não sobrecarregue aquela articulação, aquele membro, aquela musculatura por conta dessa fraqueza, tá? E a relação IQ que a gente fala, ela é diferente. Ela é uma relação que vai te dar valores de agonista-antagonista. É o único dentro do aplicativo que a gente vai ter esse valor. Só que ele não mede assimetria. A gente não está falando de diferença na relação IQ. A gente está falando de igualdade. Quadríceps normalmente é mais forte, são 4 músculos. Então, essa é uma proporção de 3:2. Quadríceps vai ser mais forte. Só que um quadríceps muito mais forte e um isquio que não suporta é chance de lesão. Essa pessoa vai se lesionar. Uma coisa que eu falo para os pacientes, falo aqui para os clientes, é assim, ó, se você tem um quadríceps muito mais forte que um isquio, não é questão de, será que eu vou me lesionar? Será que eu vou me machucar? Não, é quando? É só questão de tempo. Quadríceps muito mais forte que isquio, é só questão de tempo para a lesão acontecer. Então, a gente tem esse valorzinho de IQ, a gente espera valores acima de 50%. Abaixo de 50%, chance de lesão por desequilíbrio agonista-antagonista dentro da mesma articulação do joelho. Só para deixar claro para o pessoal, assim, caso esteja meio perdido, do que é essa relação IQ e quando a gente fala de relatório de assimetria, porque que é importante a gente avaliar. Rafa, falando um pouquinho aqui, de que forma você faz a avaliação ser rentável? Como que você cobra? Se puder falar para a gente quanto que você cobra por essa avaliação? Tem um valor diferente para quem já é teu cliente, para quem não é cliente? Conta um pouquinho para a gente sobre. Claro. Tem diferentes maneiras, na verdade, né? Como eu falei, hoje a avaliação ela virou um serviço à parte de tudo que eu ofereço. Então, eu tenho um serviço de avaliação. Às vezes, vêm pessoas de outras cidades, de outros estados, que querem fazer uma avaliação comigo. Então, eu quero ir aí no teu espaço, eu vou no Rio de Janeiro porque eu quero fazer uma avaliação com você. E aí eu tenho lá o meu protocolo de avaliação, a Elastic entra dentro desse protocolo, e aí eu cobro R$250 por uma avaliação. Tá? Esse é o valor da avaliação que o cliente vai receber o relatório. Tudo que você avalia junto com a Elastic? Porque nesse protocolo de avaliação entra avaliação de movimento, entra alguns outros componentes, mas assim, 70% é Elastic. Tá? Mas eu avalio assim, padrão de movimento, vou avaliar algumas mobilidade, por exemplo, mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, então entra um pouco de avaliação de movimento, mas 70% é avaliação da força. Então, a Elastic compõe 70% dessa avaliação, eu cobro R$250. Então, assim, não tem problema nenhum em falar em relação a isso, mas só para vocês terem ideia que uma mensalidade de um plano da Elastic, ela é praticamente coberta por uma avaliação. E eu acho que não cabe cobrar muito menos do que isso, pelo que você entrega de valor, pelo que a ferramenta oferece,
pelo relatório, pela riqueza, pela clareza das informações para quem está recebendo aquilo, pela importância da avaliação que o indivíduo pode chegar e levar lá no médico dele, levar no fisioterapeuta dele. Então, é uma informação muito valiosa, muito rica e que vai nortear todo o processo de elaboração de um plano de treinamento. Então, quando o serviço é só de avaliação, eu cobro dessa forma. Os indivíduos, os atletas que já fazem parte da minha carteira de clientes, que já treinam comigo, eu cobro R$200. Muitas vezes essa avaliação ela é feita só com o dinamômetro, porque eu preciso, por exemplo, acompanhar uma assimetria que foi diagnosticada no primeiro momento, eu preciso ter um acompanhamento ali dessa assimetria para saber se a gente está conseguindo reduzir essa assimetria, ou mesmo para critério de alta, quando eu estou falando de algum atleta e eu tenho dados arquivados de momentos antes da lesão e depois ele se lesiona e eu preciso saber se ele está chegando no nível de força em relação ao que ele tinha antes da lesão, né? Então eu uso isso como um critério de alta para retorno ao esporte, né? Falando de esporte de alto rendimento, Sim. A gente precisa obedecer alguns critérios para não ocorrer uma recidiva de lesão. E aí eu cobro R$200. Então é basicamente entre R$200 e R$250 o valor que eu cobro da avaliação, mas antes de eu ter a ferramenta eu cobrava R$150. Então, assim, de 100 a 150. Então, a ferramenta, ela valorizou absurdamente, quase que dobrou o valor, porque eu entrego muito mais, então é justo que eu cobre mais e, assim, nunca houve nenhum tipo de questionamento em relação ao valor cobrado pela avaliação, porque na hora que o indivíduo recebe o relatório, ele vê que aquilo tem um valor. E aí ele fica muito satisfeito, nunca houve nenhum tipo de questionamento em relação a isso. E eu também hoje criei uma avaliação express, que é uma avaliação utilizando somente o dinamômetro, essa eu também cobro R$200, que é uma avaliação utilizando somente o dinamômetro, onde eu, dentro do software, né, do aplicativo lá, da Elastic, eu criei diferentes protocolos, como eu citei aqui na live, e são normalmente 5 a 6 exercícios. Então, eu consigo completar uma avaliação expressa dessa em 30 minutos. Então, é uma avaliação que é mais rápida, toma menos o meu tempo, e aí eu cobro R$200 também, só que eu faço ela mais rápido. Então, às vezes, em 1 hora eu consigo avaliar 2 pessoas. Então, em 2 pessoas eu consigo rentabilizar R$400 com uma avaliação. Então, assim, já pagou a mensalidade do Elastic. Em 1 hora, você já pagou a mensalidade do Elastic. Tudo que vem a partir dali é lucro limpo no teu bolso. Então, não preciso nem falar o quanto que é valiosa e o quanto que vale a pena investir na valiosa. E como ajuda a rentabilizar, né, Rafa? Rafa, só para deixar uma coisa bem clara para o pessoal, não é que vocês vão comprar Elastic e vocês vão se tornar o Rafa Vini que vão sair ganhando R$400 numa avaliação. Isso é um processo, gente. Com certeza. É um processo. A gente ajuda o profissional a ser um profissional do futuro, a ser um profissional qualificado. Então, o que eu indico para o pessoal que está começando agora, e Rafa depois pode complementar com algumas dicas também, tá? No início, quando eu falo da FISI, assim, se você falar, eu estou com um exame aqui, eu vou te cobrar R$250, teu cliente ele vai falar, não, eu estava sendo atendido até agora 100, como assim, do nada esse exame de 250, né? Então, a dica que eu dou é assim, vai pegando confiança na ferramenta, não cobra no primeiro momento. Avalia o teu cliente, avalia quem chega, faz para o teu cliente ali, na broderagem. Avalia e vai mostrando o resultado. Desculpa te interromper, mas eu fiz isso no primeiro mês de utilização da ferramenta justamente porque eu queria ganhar intimidade com a ferramenta, me familiarizar, testar a ferramenta, saber até onde ela era aplicável, até onde não era, para qual público ela se encaixaria, quais os protocolos que eu ia criar para cada público. Então, eu fiquei até mais de um mês. Fiquei 1 mês e meio usando a ferramenta nos meus alunos, sem cobrar nada, como uma maneira de testar e entender a ferramenta. E isso eu acho que tem que fazer parte do processo, né? Como você falou. Desculpa te interromper, mas só para abrir o parênteses, que eu passei por esse processo também. É um processo, isso que o pessoal tem que entender. A outra dica que eu dou é, quando for cobrar, não deixa claro que você está cobrando por essa avaliação. Aumenta o ticket. Então, vamos dizer que você faz 10 sessões, você cobra R$100 pela sua sessão de atendimento.
aumenta R$ 10 na sua sessão. O cliente vai pagar R$ 10 a mais e ele já vai estar pagando uma das suas avaliações. Então, vai fazendo isso, tipo, deixa o cliente pegar ali, entender o que é, entender a importância do exame, entender como é que funciona o processo, e você se sentir seguro como profissional com essa tecnologia. Chegou no ponto que você viu que o cliente já aceitou, já gostou e ele pergunta pelo exame, começa a aumentar o valor do seu ticket e engloba no valor do seu atendimento os exames e as avaliações. Engloba lá. Assim é a forma mais prática de começar. Vai chegar num ponto que no boca a boca outros profissionais vão começar a te procurar e vão vir clientes te procurando, que nem acontece com a Rafa, não é um nem dois, não é uma exclusividade do Rafa, acontece com vários clientes, de outras pessoas virem procurando só para fazer o exame. Não vão se tratar com aquele cliente, não vão se tratar ali na sua clínica, mas vai ir para um outro atendimento, só quer avaliar como ele está. Aí, nesse aí, você pode cravar. Nesse aí, você pode cobrar, porque ele já veio pronto, ele já veio com a ideia de que ele quer fazer esse exame. Então, essa é a dica que eu dou. Rafa, quer complementar com mais alguma dica? Quero falar, eu sempre uso a estratégia de dar o devido peso e valor para a avaliação, que muitas pessoas não dão essa importância. Então, eu realmente valorizo e dou o devido peso à importância da avaliação e à qualidade da ferramenta, a precisão, é uma célula de carga de alta precisão. Quando eu estava ainda conhecendo e me familiarizando com a ferramenta, eu pude conferir isso, o quanto que ela é precisa, o quanto que ela é sensível ao estímulo da força, o quanto que ela te gera um dado altamente preciso. Então, eu adoto a narrativa de que eu investi numa ferramenta altamente tecnológica que me gera dados de alta precisão. Eu fiz questão de investir nessa ferramenta para poder entregar melhores resultados para vocês. Isso vai nortear a intervenção do treinamento e a gente vai ganhar tempo com isso, ao invés de ficar chutando qual é a parte que você está mais fraca, ficar tentando adivinhar se você já equilibrou o nível de força. Agora a gente vai saber de forma quantitativa. Então, dá o devido peso e o devido valor para a ferramenta. Passa que você fez questão de investir nisso para poder entregar melhores resultados, entregar resultados de alta precisão, entregar relatórios, e nada mais justo que você cobre por isso, porque você investiu nisso. Essa ferramenta não veio de graça para você. Então, eu não tenho problema nenhum em falar, inclusive, o valor que eu investi na ferramenta para o cliente entender que aquilo é uma ferramenta valiosa e que tem a importância e que, por isso, eu cobro esse valor por ela. E nunca fui questionado em relação a isso. Perfeito. Ó, pessoal que está entrando agora, tem descontão rolando na assinatura. Só mandar eu quero com o nome completo que vocês preencheram lá na ficha de cadastro da live, que o pessoal de comercial vai entrar em contato aí e explicar para vocês. Rafa, antes da gente finalizar, queria que você contasse assim, algum caso de sucesso, algum cliente que você tem em mente, assim, que você perceba que esse exame, essa avaliação foi primordial. Você tem algum em mente? Tem vários. Eu vou contar aqui sem citar nome, tá? É um atleta profissional de futebol que joga num grande clube, inclusive, e me procurou para fazer um trabalho porque tinha uma dor crônica no joelho que ele não conseguia melhorar e relatou para mim que no clube que ele joga já tinham feito um monte de tipos de intervenção, um monte de tentativa, um monte de alteração no plano de treino e nada funcionava. Falei, cara, vamos avaliar, vamos ver o que está acontecendo, mas me diz o que você tem feito. Não, tenho feito muito trabalho de extensão do joelho, muita cadeira extensora, porque a dor anterior do joelho, aquela dorzinha chata, né? Aquela tendinopatia ali que acomete muitos atletas de futebol. E eles falam que eu preciso fortalecer quadríceps. Preciso fortalecer quadríceps, esse é o caminho, preciso fortalecer quadríceps. Eu falei, cara, peraí, vamos avaliar, vamos entender o que está acontecendo. Às vezes não é o quadríceps, você pode estar com alguma outra fraqueza e o quadríceps está sobrecarregado. Então, às vezes não é nem fraqueza, é um excesso de carga. A gente precisa entender o que está acontecendo, né? Às vezes, você está com uma fraqueza do glúteo e o teu quadríceps pode estar sendo sobrecarregado por isso, e essa tendinopatia não é fraqueza do quadríceps, é fraqueza do glúteo. Então, vamos mapear melhor isso aí, né? Enfim, fomos fazer a avaliação e eu comecei, como era uma queixa muito específica de joelho, né? Eu fui logo para a relação IQ. Fui avaliar o nível de força desse atleta para extensores e flexores de joelho, né? Quadríceps e isquiotibiais. Ele tinha uma relação IQ de 22%. 22%. Quando aceitável
entre 50% e 60%. 60% é ótimo, né? Mas pelo menos 50%. Então, eu estou falando de um atleta profissional de futebol que tem um salário astronômico, que joga num grande clube de futebol, que está dentro de um grande clube com uma super estrutura para ser avaliado, e não tinham diagnosticado que o problema dele não era fraqueza de quadríceps, era fraqueza de isquiotibiais. Ele tinha uma relação de pares de força agonista e antagonista entre quadríceps e isquiotibiais de 22%. É algo assim inaceitável para um atleta profissional. O risco de lesão desse cara era altíssimo. Na verdade, ele tinha uma lesão crônica ali. Ele tinha uma queixa crônica. Ele falou tudo e dando porrada no quadríceps dele e nada de fortalecer os isquiotibiais. Ou seja, provavelmente essa relação ela estava só diminuindo, estava só piorando cada vez mais, porque estavam cada vez botando mais carga no quadríceps dele e ignorando a musculatura isquiotibial. O próprio esporte também, né, Rafa? O próprio esporte exige muita força de extensão. Então, até nos próprios campeonatos, ele é força na extensão de joelho. Então, assim, ele estava muito propenso a ter uma lesão de isquio, que inclusive para atletas de futebol é a lesão que mais acomete jogadores de futebol, né? Um grande terror, a lesão do posterior de coxa. E jogando cada vez mais carga para o quadríceps dele. Aí quando eu mostrei e expliquei para ele o que estava acontecendo, ele ficou assim chocado quando eu falei para ele que assim, o mínimo aceitável para ele seria 50%. Ele estava com 22%, estava com menos da metade do mínimo aceitável, algo gritante. E aí a gente mudou toda a estratégia. Eu falei, cara, esquece quadríceps agora, vamos focar no teu isquiotibial, tá correndo um desequilíbrio, a tua articulação tá instável por conta disso, você não tem uma estabilização, você precisa desses pares de força agindo de forma harmoniosa para você ter uma articulação saudável, para você ter uma articulação estável. Não adianta você ter um quadríceps muito forte e um posterior de coxa muito fraco, porque isso vai gerar uma descompensação na tua articulação, e é o que está acontecendo. Cara, com 3, 4 semanas de intervenção, de trabalho pesado de força para os posteriores de coxa, a gente conseguiu reduzir ali para 42%. Hoje em dia ele já está equilibrado. E a cada semana que passava, ele foi relatando que o incômodo dele foi diminuindo. Hoje o incômodo dele é 0. Na verdade, o problema não estava na fraqueza do quadríceps, porque é o mais fácil de pensar, né? Tá com dor ali, porra, vamos fortalecer o quadríceps. Cadê quadríceps? Ou seja, estavam agravando um problema. Então, assim, isso é um relato de caso que eu já contei algumas vezes, inclusive nos meus cursos, nas minhas certificações, onde a Elastic está sempre comigo, e eu sempre tenho uma parte do meu conteúdo que é destinado à avaliação de força com o dinamômetro. Eu sempre faço esse relato de caso para mostrar a importância de você avaliar o indivíduo. Talvez, se eu não tivesse a ferramenta, eu pudesse partir do mesmo princípio que estavam os outros profissionais partindo. Mas a ferramenta me deu um norte tão importante. Pô, esse cara está comigo até hoje. Não só está comigo, como ele trouxe vários outros atletas para treinarem comigo. E aí que você vai virando referência, quando você descobre um problema que ninguém descobriu. Quando você avalia algo que ninguém avaliou. Quando você entrega um relatório que ninguém entregou. Aí esse cara sai dali da tua sessão falando, caramba, o Rafa fez coisas comigo que ninguém nunca tinha feito. Eu preciso falar isso para outras pessoas. Outras pessoas que sofrem do mesmo problema que eu e não acham uma solução precisam vir no Rafa. E aí você, boca a boca, você vai se tornando referência. Vira referência. É o que a gente está falando desde o início. Vira referência naquilo que você faz. Ferramentas que te possibilitem avaliar e entregar algo que ninguém entrega, entregar algo diferente. E a Elastic me proporcionou isso. Sim. Você sabe que a gente tem um caso aqui que a gente até conta nas nossas implementações, que ele é bem parecido, ele é bem similar. É um cliente que trouxe preparador físico e ele trabalha com categoria de base, mas não de clube pequeno, de clube grande, tá? Então ele foi avaliar um menino de 12 anos, mas atleta de alto rendimento, só que categoria de base. O menino não tinha queixa nenhuma, não tinha dor, não tinha passado por lesão, não tinha nada. Ele simplesmente pegou e falou, vem cá, deixa eu testar esse aparelho que eu comprei aqui agora, vem cá que eu quero testar em você. E testou ali algumas musculaturas dos membros inferiores. Rafa, o menino tinha relação IQ de 16, pra você ter uma ideia. Para não dizer que ele não sentiu nada, a única coisa que ele sentiu foi uma cãibra no posterior de coxa esquerdo. Ele fazia 34 quilos de quadríceps esquerdo e de flexor ele fazia 6 quilos e pouco. Ele não fazia nem 10 quilos de força de isquio, mas fazia acima de 30
de extensão de joelho. E aí, às vezes, a gente fala assim, pra que avaliar, né? Não precisa, às vezes os profissionais caem nessa. Aí você imagina, assim, 12 anos a idade, fase de estirão de crescimento, aquela fase que a gente olha uma criança, passa uns meses, olha de novo, eles já estão maior que nós. Passar por um processo cirúrgico nessa idade, acabou a carreira. Esse menino nunca mais volta a performar como ele performava antes, acabou a carreira para ele, às vezes acabou o sonho de uma família, às vezes acabou o sonho de uma criança, um sonho de uma vida inteira, uma mudança de vida para uma família por causa de uma coisa boba, que era só ter avaliado. Então, eu falo pro pessoal aqui esse menino, ele nunca vai me conhecer. Ele nunca vai conhecer quem criou a tecnologia da Elastic, ele nunca vai conseguir os funcionários, todo o profissional que está aqui por trás, mas a gente mudou a vida dele. A gente mudou o destino dele, a gente mudou a forma que a vida dele ia ser conduzida por causa de uma avaliação ali que foi feita com a nossa tecnologia. Isso é incrível, é fantástico. E graças a Deus a gente bateu ali a marca de mais de 1 milhão de exames feitos, então... quem não faz parte ainda, vem fazer parte desses profissionais da área do futuro, você só tem a ganhar. Não fica para trás, não fica para trás dos outros profissionais. Igual a gente comentou no início para quem não estava, infelizmente a nossa profissão, do jeito que está se formando a base, está se encaminhando para ser um curso de nível técnico. E a gente não quer isso, a gente quer ser cada vez mais profissionais, autoridade no que a gente faz. A gente é profissional de primeiro contato, sim. A gente pode prescrever, sim, ser profissional de primeiro contato e começar a atingir na prevenção. Trabalhar com prevenção também é primordial. Pessoal, acabando aqui a live, eu vou ler umas perguntas que tem aqui que mandaram para nós. Quem tiver aí interesse em adquirir, tem desconto rolando ainda, estamos nos minutinhos finais, só mandar eu quero com o nome completo ali que preencheu na ficha de cadastro. Quem não preencheu a ficha, pessoal, manda aí de novo pro pessoal aí no chat, a ficha para eles preencherem. Sorteio para quem não é cliente vai ocorrer na sexta-feira. Quem é cliente ainda não completou o cadastro, entra lá no aplicativo, tem um banner, completa o cadastro por lá. E aí você vai estar concorrendo agora no finalzinho, assim que a gente acabar, o pessoal divulga quem foi o ganhador de uma mensalidade. Deixa eu ver o que a gente tem de pergunta aqui, Rafa. Vamos lá. Deixa eu ver. O doutor Ronaldo, escreveu: eu ainda não tenho, sou preparador físico e acho fundamental o serviço que vocês propõem. Gostaria de saber como funciona e o que tenho que fazer para fazer parte. É só escrever eu quero. Escreve o que eu quero, escreve o seu nome, o pessoal de comercial vai mandar ali para você explicar tudo certinho e mostrar os relatórios. E pessoal pedindo o link do sorteio, era isso. A maioria das perguntas que eu vi subindo também, Rafa, você já foi explicando que era o tempo que leva para fazer o exame. Isso é outro ponto interessante da gente falar, porque assim, quando você começa a executar, ele leva tempo. Ele não é rápido, ele não é fácil, porque é uma ferramenta nova. A gente tem um tempo de aprendizado também, um tempo de explicar para o cliente. Então, ali no início, vocês vão levar 1 hora, mais ou menos, para fazer esse exame, para fazer a avaliação. Depois de um tempo, pronto, em 30 minutos, que nem o Rafa falou, o Rafa faz 6 grupos musculares ali em 30 minutos. Ele se torna mais rápido, mas isso é um processo, assim como o processo de rentabilizar. Não vai acontecer do dia para a noite, mas a gente está aqui para ajudar. Rafa, muito obrigada por todas essas dicas. Tenho certeza que o pessoal gostou demais aí. A conversa foi maravilhosa. Passou rápido, e, pessoal, estamos abertas. Passou rápido. Foi 1 hora, quando eu vi, já se foi. É quando a gente gosta do que a gente fala e a gente entende da importância. Ixi, se deixasse, tenho certeza que a gente ficaria horas aqui debatendo sobre o assunto. Tá bem? Muito obrigada pela participação. Pessoal, mais dúvidas, quer saber mais? Chama a gente através do WhatsApp, manda um direct ali, pergunta suas dúvidas. Eu estou aqui direto dentro do Elastic no time de atendimento, então quando vocês tiverem dúvida para lá, eu quero falar com a Jéssica, quero não sei o que, estou com dúvida e tal, manda, chama, eu adoro essa troca. Mandem quem já é cliente, mandem os relatórios de vocês para nós, eu adoro olhar, adoro ajudar, vamos fazer aquela troca bacana entre profissionais, adoro dar pitaco no atendimento dos outros também, falar, eu faria desse jeito. Então, vamos fazer essa troca, vamos estreitar esses laços. Tá bem? Rafa, quer deixar um último recado? Só agradecer a todo mundo que estava aqui acompanhando, agradecer a Elastic pelo convite também. É uma honra fazer parte dessa equipe, poder contar com uma tecnologia que me ajuda muito e saber que ajuda vários outros profissionais também. Estou sempre falando sobre isso. E, galera, tornem-se profissionais do futuro, tornem-se profissionais diferenciados, entreguem coisas que outros não vão entregar para você poder se tornar uma referência. Então, para isso, você precisa estar conectado à tecnologia, à coleta de dados, validação do resultado do trabalho que você faz.
para poder fidelizar o cliente e poder se tornar cada vez mais uma referência. Muito obrigado a todos, excelente noite e vamos que vamos. Vamos que vamos. Ó, vi que alguém perguntou agora, identificaram pelo sotaque, né? Sim, gente, de Porto Alegre. Fala aqui do Rio Grande do Sul. Beijo, Rafa. Tchau, Boa noite, pessoal. Tchau, Tchau. tchau.